Bom, pessoal, hoje nós vamos proceder à resolução da lista que envolve a revisão dos conceitos necessários para que a gente faça a nossa P1. E a ideia é fazer aqui uma descrição detalhada, elencando quais são os passos necessários mais importantes na resolução desses exercícios, beleza? Então vamos lá. Primeiro exercício, exercício 1, né? É mencionado o seguinte, olha, mostra que se n é um número inteiro e n ao cubo mais 5 é um número ímpar, então eu quero mostrar que n é par. N é par. Esse primeiro exercício aqui envolve um conceito associado a demonstrações que nós fazemos a partir de uma definição que nós extrapolamos, identificando que quando n é um número par, ele é da forma 2 vezes k, onde k é o inteiro, e quando ele é ímpar, ele é da forma 2k mais 1. Então, sobre essa definição, nós identificamos o papel que esses números fazem em demonstrações necessárias como essa que é pedida. A questão desse exercício aqui é que ele indica que se n ao cubo mais 5 é ímpar, ou seja, a hipótese, ele quer provar que n é par. Então, o ponto de partida seria pensar o seguinte, olha, quando o número n ele é da forma ímpar, ele pode ser escrito dessa maneira, com 2k mais 1. A condição que ele me dá sobre essa primeira parte dessa sentença é dizer que n ao cubo mais 5 já é ímpar, ou seja, que n ao cubo mais 5 é da forma 2k mais 1. E ao escrever dessa maneira, eu já tenho um problema, porque eu quero provar que n é par e o n da forma como eu tenho escrito aqui está com uma expressão ao cubo. Não que isso seja tão impossível, mas a ideia seria expressar o n na forma de uma raiz cúbica, o que vai tornar o nosso trabalho um pouco mais difícil. Então a ideia, em casos como esse, é pensar em você associar essa sentença em termos de duas proposições. Ele menciona que existe aqui no fragmento da expressão um se, e após aqui a essa primeira proposição, um então. Estou mencionando nesse caso, um caso específico de uma proposição que e uma proposição que, da qual eu tenho uma estratégia interessante para executar em casos como esse. Se eu não consigo, a partir da hipótese que me é dada, então eu posso pensar numa propriedade de equivalência que nós mencionamos, que é a contrapositiva, que indica que P que implica em Q é equivalente à negação de Q implicado na negação de P. Essa é a ideia que nós vamos fazer uso para poder provar esse primeiro exercício. Então seria reescrever essa expressão que está nessa forma, nesse formato, e provar a partir dele que essa relação é verídica ou não. Então vamos lá. Se eu fizer isso, eu tenho que reescrever o meu exercício 1. Então eu vou ter que escrever a negação de Q, ou seja, se n é ímpar, se n é ímpar, então eu quero provar que a negação de P é verdadeira, ou seja, se n é ímpar, então n ao cubo mais 5 é par. É isso que eu quero mostrar, e é a partir dessa expressão que eu vou começar a resolver meu exercício. Então, por que dessa forma? Dessa forma fica mais fácil você iniciar, porque você sabe que quando o número n é ímpar, ele é da forma 2k mais 1, ok? Então você quer provar que esse número é par. Então se eu quero provar que esse número é par, então eu venho aqui e no lugar do n vou escrever 2k mais 1 e elevar ao cubo. Então ao fazer isso, eu tenho 2k mais 1, elevo à terceira e somo mais 5. Então daí para frente o que eu vou precisar fazer é desenvolver essa expressão em potência e somar com 5. É isso que eu preciso. Bom, dessa expressão aqui, uma maneira que você pode executar para resolver é pensar o seguinte, que 2k mais 1 ao cubo é a mesma coisa que você escrever 2k mais 1 ao quadrado que multiplica por 2k mais 1. Por quê? Por propriedade de potência,
em que se você tem a mesma base, num produto você repete a base e soma o expoente. Se a base aqui é 2k mais 1, ao somar os expoentes 2 mais 1, 3, então isso aqui que eu escrevo está correto. Escrevendo dessa forma, eu tenho como desenvolver isso aqui através de um produto notável. De que forma isso pode ser expresso? Como uma representação do quadrado do primeiro termo, no caso 2k ao quadrado, 2k que ao quadrado vira 4k2, mais duas vezes o primeiro pelo segundo termo, 4k, mais o segundo termo que é 1. Eu venho aqui e multiplico por 2k mais 1. Ah, eu não sei abrir esse quadrado da potência através dessa regra, então eu faço o mesmo raciocínio. 2k mais 1 ao quadrado é a mesma coisa que 2k mais 1, que multiplica 2k mais 1. E aí, fazendo a distributiva desses dois elementos, 2k vezes 2k, 4k2, 2k vezes 1, 2k, 1 vezes 2k, outro 2k, que na soma produz esse 4k, e 1 vezes 1, que é 1 que se enxerga aqui. Beleza? Daí, o que eu preciso agora é fazer o produto de cada elemento dessa primeira expressão em parênteses pelo seu respectivo aqui à direita. Eu tenho 6 expressões para serem feitas. Essa com essas duas e as outras duas com essas que estão aqui à nossa direita. Então, quando eu faço essa conta, com todo cuidado, 4 vezes 2 é 8, K2 vezes K dá K3, 4K2 vezes 1, K2, 4K2, depois 4K vezes 2K dá 8K2, 4K vezes 1, 4K. E por fim, 1 vezes 2K, 2K, e 1 vezes 1 é 1. Então toda essa expressão que eu elevo ao cubo pode ser reduzida agora assim, como 8K3, e aí eu escrevo a soma desses dois elementos que estão na mesma base com potência aqui, 2, 4 mais 8, 12, 12K2, e faço a mesma coisa aqui, 4K mais 2K, que vai te gerar 6K mais 1. Então isso tudo é o 2K mais 1 ao cubo. Eu quero provar, lembre-se, que n ao cubo mais 5 é um número par. Então a esse cara, a esse n ao cubo que nós abrimos aqui, esse é o nosso n ao cubo, que já está todo aberto, eu vou somar mais 5, como está sendo pedido na nossa expressão. Então ao fazer essa soma, essa expressão agora fica reescrita como? 8K3, só repetir aqui, mais 12K2, mais 6K, e aí eu faço a soma, 1 mais 5, 6. Bom, aqui não está claro ainda que o número da forma como nós estamos pedindo é par, mas aí eu observo que 8, 12, 6 e o próprio são todos múltiplos de 2, então eu posso colocar um 2 aqui em evidência e multiplicar por 4K3, 2 vezes 4, 8, 6K2, mais 3K e mais 3. E fazendo isso, eu consigo provar a relação que eu quero, porque qualquer termo que eu tenha dentro desse parênteses, qualquer K que eu substitua dentro dessa expressão em parênteses multiplicando por 2, torna esse número no fim um número que é par. E com isso eu consigo provar a minha hipótese, ou seja, que se n for daquela forma, n igual a 2k mais 1, n é ímpar, n ao cubo mais 5 é um número par, provamos. E aí, a grande ideia aqui foi ter trabalhado com a contrapositiva, porque apesar de eu ter escrito a expressão da forma original, não tínhamos um caminho interessante para seguir, a contrapositiva nos deu uma alternativa que foi a viável para a resolução desse exercício, beleza? Então, o primeiro exercício está feito, vamos agora para o segundo exercício. Segundo exercício, eu tenho exemplos de 3 séries, exercício 2. Sobre cada uma dessas séries eu quero verificar se elas são convergentes ou divergentes. Se for convergente, eu obtenho a sua soma. Sobre séries, o que nós temos que lembrar é que, a princípio, nós estamos trabalhando com uma representação de uma sequência que apresenta, em caso de uma série, uma soma ou não. Se a série for convergente, ela apresenta uma soma no caso geométrico,
E dependendo da forma da razão dessa sequência, dessa série geométrica, ela pode não ter uma convergência, ela pode ser divergente. Nós mostramos que existe um método que permite que a gente calcule isso de forma muito simples, né? E o outro caso, quando nós temos séries da forma que conduzem uma soma telescópica, nós temos como verificar se o limite, né, da sequência parcial, ou seja, de um subconjunto da série, apresenta valor numérico ou não. Se apresentar, é o caso de uma série que converge, apresenta uma soma. Se não existir, é uma série divergente. Beleza? Então, primeiro caso aqui, exercício 2A, eu tenho uma série que é dada pelos seguintes termos: 3 menos 4 mais 16 nonos e depois mais 16 terços menos 64 nonos, né? Menos 64 nonos. Então, trata-se aqui de uma série que está alternando seus valores. Vamos identificar se existe um padrão dessa série. Então, eu normalmente vou dividir o posterior pelo anterior para tentar obter um R. Então, no primeiro caso aqui, eu obtenho menos 4 terços. Vamos fazer o segundo cálculo aqui. 16 terços por menos 4. Na divisão, eu repito o primeiro termo, que está em cima. Inverto a operação e inverto o segundo, menos 4. Então daqui, 16, menos 4 vai virar menos 1 quarto. Se eu estou invertendo também a expressão. Então fazendo isso, cancelando 16 com 4, eu tenho menos 4 terços. Olha só, obtenho o mesmo R. Se eu fizer mais uma vez, vamos fazer com esse aqui, 64 nonos e 16 terços. Vamos identificar se esse padrão se repete. Se se repete, trata-se de uma série geométrica. Então, 64 nonos negativos, né? Dividido por 16 terços positivos. Inverto a primeira expressão, 64 nonos. Inverto o sinal, aqui inverto 3 sobre 16. Então, ao fazer isso aqui, 64 com 16, então, nos gera 4. Negativo, 3 e 9, 9. Então isso aqui está nos indicando o seguinte, que de fato eu estou trabalhando com R negativo de menos 4 terços, é um R de uma série geométrica. E aí, o que nós comentamos sobre uma série geométrica envolve o valor do seu módulo, do módulo do R, né? Então o módulo do R aí é igual a 4 terços. Então a condição é muito simples. Se o módulo do R for menor do que 1, trata-se de uma série convergente e aí apresenta uma soma. Se o módulo do R for maior que 1, trata-se de uma série divergente, não tem soma. Então, nesse caso, como 4 terços é maior do que 1, estamos trabalhando com uma série que é divergente. E isso resolve o exercício A, certo? Essa é a ideia, porque eu consegui identificar um padrão. Se eu identifico o padrão, logo eu posso ter condições de avaliar se a série é geométrica ou não. Se a série é convergente ou não, usando esse critério do valor do R. Essa aqui é a ideia. Beleza, vamos para o exercício 2B. Então, 2B aqui, ele nos informa uma série que é expressa da seguinte maneira: 1/8 menos 1 quarto mais meio menos 1. De novo, nós vamos pensar se existe um padrão de repetição nessa série. Observe que não é uma série da forma que apresenta, como nós não resolvemos nas últimas listas, como telescópica. Então, vamos verificar se ela tem um padrão de repetição. Então, o R aqui que eu quero avaliar, menos 1 quarto dividido por 1/8. Repito o primeiro, menos 1 quarto. Inverto a operação e inverto o segundo, 8 sobre 1. Então, 8 sobre 4, carregando o sinal de menos 2. Se eu fizer a mesma conta aqui, meio por 1 quarto, meio por menos 1 quarto. Então, eu repito a primeira, que é meio, e inverto a segunda, menos 4. Também cancelo aqui o 4 com 2, menos 2. Então, estou trabalhando com o R, que é o mesmo. Tá vendo? Nesse caso, eu avalio o módulo do R no caso é 2, e aí, da mesma forma que no anterior, analiso o valor dele, como é maior do que 1,
Trata-se de uma série que é divergente. Também é uma série que não apresenta uma soma. Correto? Bem simples. A análise foi feita a partir do padrão da repetição da série. Essa que é a ideia que a gente está explorando nesse exemplo. Vamos agora para o 2C. No 2C eu tenho uma expressão, né, que é uma somatória. Está escrito aí para a gente uma expressão em somatória de n igual a 0 até o infinito de π elevado, onde aqui é π elevado a n sobre 3 vezes 3 elevado a n mais 1. Né? E aí identificar se existe convergência ou não. Aqui é um pouquinho diferente. A ideia aqui não seria fazer uma expansão direta a partir da expressão em série. Se eu viesse a fazer isso, uma estratégia, seria começar a partir do contador que é 0 e escrever os termos iniciais dessa série. Então, base, independente do valor que seja elevado a 0, é 1. Então aqui ficaria 1. 3 elevado a 0 mais 1. 3, 1 terço. Quando ele for 1, eu teria π elevado a 1, ou próprio π. 3 elevado a 1 mais 1, 3 ao quadrado, ou se preferir 9. Depois, eu teria π com n2 ao quadrado, 3 elevado a 2 mais 1, que é 3, 3 ao cubo, ou 27, e assim sucessivamente. Pode ser feito dessa forma. E aí, identificar se existe um padrão, da mesma forma que nós fizemos nos anteriores. Outra maneira é identificar a expressão direto, aqui pela forma da sua sequência. E aí, usando um pouco ideias associadas a bases e potências, você pode resolver esse problema. Primeiro, 3 elevado a n mais 1, como é uma soma em potência, você pode fazer uma quebra num produto, porque existe soma. Se fosse uma subtração, você poderia fazer uma quebra numa divisão. Ao fazer isso, você observa que o n aqui em potência é o mesmo. Então você pode juntar essas duas bases numa única só. E aí você teria 1 terço, é claro, porque aqui é como se houvesse 1, né, de π, fazendo aqui assim, fazendo dessa forma, π sobre 3 elevado a n. Está errado fazer dessa forma? Não. Existe uma maneira de escrever um texto isolado? Sim, posso fazer isso, desde que ele esteja multiplicando, como é o caso. Então, ao fazer isso, fica muito mais fácil identificar qual o perfil agora. Olha, eu estou trabalhando de fato com uma série que tem um padrão Q geométrico. Olha lá, 1 terço vezes π sobre 3 elevado a n. Por quê? Porque uma das formas de observar uma série geométrica é identificar que ela pode ser escrita através de uma constante associada a uma razão elevado a n, considerando que você começa do zero e vai até o infinito. Se você fizer um espelho dessa forma geral com essa expressão que eu obtive, o nosso A é 1 terço e o nosso R vira π sobre 3. O R nosso é π sobre 3. E aí, como π é um número irracional um pouquinho maior do que 3, dividido por 3, ele vai ser o quê? Maior do que 1. E sendo maior do que 1, já mata o problema, identificando que aqui trata-se de uma série que não apresenta soma, ou seja, uma série divergente. Essa é a ideia que está por trás, é um pouquinho diferente nesse caso aí, a forma de resolução, mas dava para ser feito dessa maneira, abrindo os primeiros termos, ou fazendo essa abertura conforme conceitos de potência. Vamos agora para o exercício 3. No exercício 3, nós temos aí um problema bem interessante, né? Exercício 3, que ele fala o seguinte, né? Cada habitante de uma vila longínqua sempre diz a verdade ou sempre mente.
Ele está mencionando isso, uma condição que ele dá no início do exercício. Um habitante dela dará apenas como resposta um sim ou não para a pergunta que um turista fizer. Eu suponho que você seja um turista que visita nessa época do ano a área e que chega a uma bifurcação numa estrada. Né? Um lado leva as ruínas que você deseja visitar e o outro as profundezas de uma floresta. Né? Um habitante, e aí vem o questionamento dessa vila, está parado exatamente nessa bifurcação. Né? Que pergunta você pode fazer ao habitante, né, para determinar qual lado seguir? Essa é uma questão bem legal, bem interessante que a gente vai abordar aqui nesse exercício e que envolve aí um pouco de lógica. Né? Uma ideia bem legal, bem interessante que o exercício está trazendo para a gente. Bom, você poderia pensar assim, se for perguntado, né, para algum habitante dessa ilha qual é a saída que leva à bifurcação, você não tenderia a ter uma resposta correta, porque você não sabe, o turista não sabe, você como turista, se o habitante que é ali daquela ilha está falando somente a verdade ou falando mentira. Então, uma questão bem interessante que você pode eventualmente perguntar, que seria uma pergunta, né, simples, seria pensar da seguinte forma: olha, a gente vai elaborar aqui o que a gente chama de P1. Né? A nossa P1 seria uma pergunta assim: olha, a bifurcação da direita leva às ruínas? Leva para as ruínas? Essa seria uma pergunta bem razoável de ser feita. Seria a primeira pergunta que eu faria, correto? Mas você pode pensar o seguinte: olha, nessa pergunta você pode ter uma resposta que é verdadeira se você souber que o habitante dessa ilha fala a verdade, ou você pode ter uma resposta falsa, considerando que o habitante é mentiroso. Então, essa pergunta aqui, ela pode ser elaborada, na verdade, em termos de duas questões. Né? Se você, por exemplo, pensar o seguinte: olha, se eu fosse lhe perguntar, se eu fosse lhe perguntar e aí que vem a questão, se eu fosse perguntar se a bifurcação da direita, se a bifurcação da direita leva para as ruínas, fazer aqui em cima, você responderia sim? Por que a pergunta aqui fica mais interessante nesse quesito? Porque se você observar bem, a pergunta 2, ela é uma pergunta 1, mas ela dá uma condição. Olha, se P1 você responderia sim, ou seja, eu estou elaborando a partir da pergunta 2 duas questões para a minha resposta. E essa forma de pensar pode te conduzir à verdadeira resposta, ou seja, pode conduzir qual é a pergunta que você de fato fará. Então a ideia que a gente vai agora elaborar aqui é pensar num quadro onde você tem um habitante e duas condições. O habitante fala a verdade, o habitante fala uma mentira. Você faz a pergunta, então você pode ter o que? Uma associação de resposta verdadeira ou resposta falsa. De modo que você poderia pensar o seguinte: olha, vamos fazer agora em termos de um quadro. Você tem duas condições aqui. Você tem um habitante que fala a verdade. Você pode ter um habitante que fala a verdade
e o habitante que fala mentira. Você tem a grande questão que está envolvida nesse exercício. Bifurcação da direita leva para as ruínas? Bifurcação da direita. Vamos só colocar aqui um pouquinho mais resumido, porque o quadro é pequeno. Ruínas. Então você tem uma resposta para a pergunta P1 e você tem uma resposta para a pergunta P2. Essa é a ideia. Então, se o habitante fala a verdade, você pode ter duas respostas. Você pode ter um sim, como você pode ter um não. Essa é a ideia. Se a resposta for sim e ele está falando a verdade, para a primeira questão, a resposta é sim. Para a segunda questão, para a pergunta, também a resposta é sim, uma vez que ele está falando a verdade. Se a bifurcação da direita leva para as ruínas for uma resposta negativa, se ele está falando a verdade, para a primeira pergunta é não, e para a segunda pergunta também é não. Aí que vem agora a questão que é interessante para a gente, e o que vai definir a nossa questão. Se ele fala mentira e ele diz que é sim, então, se ele está mentindo, se ele diz que a bifurcação da direita leva para as ruínas, a resposta à primeira pergunta é não. E aí que vem a sacada. Porque na questão P2, se eu lhe dissesse, olha, se eu fosse lhe perguntar se a bifurcação da direita me leva para as ruínas, você me diria sim? Se ele diz que não, então, como ele está mentindo, ele diria o quê? Ele diria um sim. Se ele tivesse dizendo para você que não, como ele está mentindo, a P1 seria quem? Sim. E aí, de novo, eu caio na questão. Se eu fosse me perguntar se a bifurcação da direita leva para as ruínas, você diria que sim? Como ele está mentindo, então ele diria não. O que eu consigo deduzir desse quadro aqui é mostrar que a pergunta adequada para o meu processo é justamente a pergunta P2. Se eu lhe fosse perguntar se a bifurcação da direita leva para as ruínas, você responderia sim? Por quê? Porque ao representar o quadro da forma como nós mostramos, percebe que o resultado verdade é o mesmo se o habitante está falando a verdade. E que estratégia eu utilizei aqui? Eu simplesmente trabalhei com a dupla negação. Porque se ele está negando um fato duas vezes, ou seja, se ele está negando uma proposição duas vezes, vamos colocar assim. Se ele nega uma proposição, mas ele está negando mais uma vez com a P2, então ele está caindo na mesma proposição. Se ela é verdadeira, se eu nego ela é falsa, se eu nego ela mais uma vez, ela torna-se verdadeira. Se ela é falsa, eu nego ela verdadeira, se eu nego mais uma vez, ela torna-se falsa. Então, observando o quadro e notando que ele é, logicamente, exatamente igual ao que você tem quando o habitante fala a verdade, a pergunta que você faria seria exatamente a P2. Se eu fosse lhe perguntar se a bifurcação da direita me leva para as ruínas, você me responderia sim. Isso fica provado através desse quadro. E aí, fica com isso resolvida a questão 3, bem interessante, né? Dentro do contexto do que nós estamos analisando, que é a lógica. Vamos agora para o exercício 4, um exercício rápido, né? Bem mais simples, porém que envolve um pouco de raciocínio lógico-dedutivo também. Exercício 4, ele diz o seguinte, olha, um retângulo tem uma área de 16 metros quadrados. Ele quer que eu expresse o perímetro do retângulo como uma função do comprimento de um dos seus lados. Então a ideia aqui é você pensar num retângulo, vamos pensar num retângulo, ele tem uma base A e uma altura B. A área de um retângulo
nós sabemos que é o produto dessa base pela sua altura, ou A vezes B. E que no enunciado é dado aí como sendo quanto? 16 metros quadrados. Ele quer que eu calcule o perímetro do retângulo como função do comprimento de um dos lados. Então, daqui, o que eu preciso é do perímetro, que seria basicamente, simplesmente a soma dos lados. Como ele tem dois lados iguais, pares de lados iguais, então eu tenho um A aqui, mais um A aqui, tem a mesma dimensão, um B aqui e um B aqui. Portanto, o perímetro seria 2A mais 2B. E aí, como ele quer o perímetro como uma função de um comprimento de um dos lados, basta que eu isole uma das variáveis e substitua aqui para resolver o meu problema. Então, se eu faço, por exemplo, o B isolado aqui, repito 16, e o A que está multiplicando passa para cá dividindo. Então, B fica igual a 16 sobre A. Com isso, eu venho e substituo meu B aqui. Ao fazer essa substituição, eu tenho que o meu P é igual a 2A mais 2 vezes B. Ou seja, o B que nós acabamos de isolar, que é 16 sobre A. Então, daqui o meu P fica escrito como 2 vezes A, 2 vezes 16 dá 32, 32 sobre A. E com isso eu resolvo o exercício, colocando o perímetro em função do lado, de um dos lados, e claro, eu tenho que colocar uma condição aqui. Como eu estou falando de perímetro de uma região, esse A não pode ser qualquer, ele tem que ser de tal maneira que ele seja sempre positivo. Então, com isso, eu resolvo o exercício 4. Exercício bem simples, basta que você lembrasse da expressão da área de um retângulo e do que é um perímetro. De resto, era só fazer uma substituição que você resolveu o exercício. Vamos lá para o próximo, né? O penúltimo. Exercício 5. No exercício 5 ele faz o seguinte, olha, se f de x é uma função da forma 5 elevado a x, eu quero mostrar que f de x mais h menos f de x sobre h é escrito como sendo 5 elevado a x que multiplica, vamos colocar aqui do jeito que está na lista, 5 elevado a h menos 1 sobre h. É isso que ele está pedindo para eu mostrar. Também é um exercício bem simples e rápido de ser feito, usando a ideia, né, de potência. Eu vou aplicar essa função que foi dada nessa fórmula e quero chegar nesse formato aqui. É isso que eu preciso fazer. Então, qual é o caminho aqui? Substituir os dados e aplicar alguma regra de potenciação. Bom, onde tem x, eu vou substituir por quem? Por x mais h. Então, eu vou fazer isso aqui em cima, vou escrever 5 elevado a x mais h, menos a própria f, que é o próprio 5 elevado a x, e divido tudo isso aqui por h. Aí o que eu tenho? Que como a base está elevada numa soma, eu posso quebrar no produto, como nós fizemos no exercício 2. Então, 5 elevado no exercício 2, né? Isso, foi no exercício 2 que nós fizemos isso. Lá com π sobre 3 elevado a n menos 1, mais 1. Então, aqui é 5 elevado a x vezes 5 elevado a h menos 5x sobre h. É isso que eu tenho, né? 5 elevado a x aqui. Aí eu observo que o 5x é comum. Então o que eu posso fazer? Eu posso colocar em evidência. Então vai ficar 5 elevado a x, abro aqui o meu parênteses, e fecho aqui, coloco o sinal de menos entre eles, e eu sei que 5 elevado a x, para o próprio 5 elevado a x aqui, só pode ser 1, e aqui eu tenho 5 elevado a h, que é esse próximo termo, e aqui eu tenho o h. Daí, deixando isso de forma isolada, né, destacada, é a mesma coisa escrever 5 elevado a x vezes 5 elevado a h menos 1 sobre h. E com isso eu provo a relação que está sendo pedida.
Simplesmente isso que é para ser feito e está aí resolvido o exercício. Ok? Exercício bem simples, bem legal, né? Onde você usa propriedade de potências aí. Vamos agora para o 6 e o último exercício dessa lista. Bom, no exercício 6 ele fala o seguinte, olha, em um certo país o imposto de renda é cobrado da seguinte forma, ele dá aí umas condições sobre ele. São isentos os que têm rendimento até R$10.000, para qualquer renda acima de 10 mil até 20 mil é cobrado um imposto de 10%, e acima de 20 mil é cobrado um imposto de 15%. Então ele quer aí três coisas: esboçar o gráfico do imposto de renda como uma função da renda, depois ele quer o imposto cobrado sobre rendimentos de 14 e 26 mil, e por fim ele quer esboçar o gráfico do imposto total cobrado como uma função da renda. Então vamos lá. Primeiro caso aí, ele quer que eu esboce um gráfico, né? Esse gráfico representa uma função em termos de um valor dependente de outro. O independente aqui é a renda. Então você vai escrever o imposto, e aí eu vou colocar isso aqui em valores percentuais, em termos da renda do cidadão. Então, a gente tem aí a orientação sobre o imposto de 10, 10, vou colocar aqui 20, vou colocar numérico, porque eu já estou dizendo que o imposto está percentual, então 10 e 20, claro que tem uma representação aqui no meio que são os 15%. E aqui é a mesma coisa, fazer aqui a mesma métrica, 10 mil, 10 mil e 20 mil, correto? Bom, como é que você faz a análise disso? Com base no enunciado. Ele diz que os cidadãos, as pessoas com renda até 10 mil, são isentas. Então, como eu vou cobrar o imposto em função da renda, eu começo daqui e vou até aqui, como uma reta horizontal exatamente sobre o eixo. Por quê? Porque eu não tenho imposto cobrado para quem ganha menos de 10 mil. Por isso essa reta aqui. Daí ele informa o seguinte, olha, para quem ganha acima de 10 até 20 mil é cobrado imposto de 10%. Ou seja, é cobrado, é isento até aqui. Quando você ganha mais do que 10 mil, significa o seguinte, que eu vou ter uma taxação de 10%, eu vou colocar essa introdução, essa inserção com uma bola aberta para simbolizar aqui, a partir desse ponto, ou seja, a partir de 10 mil reais, 10.001, 10 mil reais, um centavo, você já vai ser taxado sobre 10%. Até 20 mil vai ser cobrado o imposto. Então aqui, ó, eu vou fechar essa bolinha. Ou seja, estou indicando que quem ganha acima de 10 até 20 mil vai ser taxado em 10%. Essa que é a ideia. E ele menciona que acima de 20 mil, o imposto cobrado é de 15%. Ou seja, mesma história, em 15, a partir de 20 mil, bola aberta, porque a partir de 20 mil, 20 mil e 1 centavos, você vai ser cobrado em 15%. E assim sucessivamente. Então isso aqui representa para nós o gráfico do imposto cobrado em termos da renda obtida, considerando a isenção, indivíduos que ganham entre 10 e 20 taxados em 10% e indivíduos que ganham mais de 20 mil taxados em 15%. Essa é a ideia. Então, está feito aí o item A. Vamos para o item B. No item B, ele pergunta qual é o imposto cobrado sobre um rendimento de 14 mil e sobre um rendimento de 26 mil. Então, como é que é a estratégia aqui para o nosso exercício? Você sabe o seguinte, que 14 mil ele é composto de 10 mil
mais 4 mil. A parcela do que ele ganha até 10 mil, pela condição do enunciado, indica o quê? Uma isenção. Então, ele é isento até aqui. O acréscimo que ele tem a partir daqui, ele vai ser taxado, que são quanto? 4 mil reais. Sobre esses 4 mil reais, pelo enunciado, é cobrado o quê? 10%. Ele está dizendo que acima de 10 mil se cobra 10% sobre o excesso que ele tem a partir dos 10 mil, que é a nossa representação de isenção. Então, o que eu preciso calcular é 4 mil, isso associado em 10%. Então, fazendo as contas aqui, 10% de 4 mil é cobrado um imposto aí de 400 reais. Essa que é a resposta. Sobre 26 mil, você tem o mesmo raciocínio. Então, você tem uma isenção, que é sobre a parcela de 10 mil, mais o acréscimo de 16 mil. Ou seja, aqui você tem a parcela de isenção, e sobre esse 16 mil, você vai quebrar um pouco mais. Ele vai pagar mais, por quê? Porque 16 mil, por sua vez, corresponde a 10 mil mais 6 mil. Então, sobre esses 10 mil, ele vai ser cobrado o quê? 10%. E sobre os 6 mil, vai ser cobrado quanto? 15%. Porque vai compor parte da renda de alguém que recebe mais de 20 mil reais, sobre o qual é cobrado uma tarifa de 15%. Então, o imposto dele cobrado é 10% sobre os 10 mil excedentes, mais 15% acima dos 20 mil excedentes. Então, 10% de 10 mil vai te reduzir 1.000 e 15% de 6 mil vai te dar 900. Portanto, esse cidadão aí vai pagar ao fisco, aí, ao leão, né, R$ 1.900. Essa que é a resposta do item B. Correto? Fazendo de forma bem detalhada, fica simples de você entender como é que é o processo. E aí, para finalizar essa nossa listinha agora, nós vamos resolver o item C. Mais uma vez eu tenho um gráfico. Ele quer o gráfico do imposto total cobrado, uma função da renda. Então, o gráfico do imposto total, vamos fazer um gráfico aqui. Imposto total sobre a renda. Então, o que a gente consegue identificar, a mesma coisa, vamos fazer a métrica aqui da renda, né? Colocar aqui 5 mil, 10 mil, 15 mil, colocar de 10 em 10, fica melhor, 10, 20 e 30, fica mais fácil para analisarmos. 10 mil, o quadro também é um pouco reduzido, então fica mais fácil se eu escrever em uma escala maior. E aí, sobre a renda, 1.000, né, sobre o imposto cobrado, 1.000, 2.000, 3.000 e assim por diante, beleza? Então vamos lá. Sobre esse gráfico aqui, o que a gente tem é o seguinte, até 10 mil você é isento, não paga nada. Então, a taxação do imposto vai começar a partir daqui, a partir de quem ganha 10 mil reais. 10 mil até o limite de 20 mil, você vai gastar quanto? Lembra? 10 mil isentos, no limite para 20 mil. 10 mil você está dentro da parcela de isenção, e sobre os 10 mil adicionais vão ser cobrados o quê? 10%. Então, sobre isso, você vai ter 1.000. Então, primeira parte do gráfico vai até aqui, ó. Você vai contar daqui até aqui, que envolve o que você vai pagar do imposto. Então, aí em diante, você vai ter um acréscimo de 15%. Então, no limite, por exemplo, de 30 mil, o que vai acontecer? Mesma estratégia. 10 mil eu tenho isentos, mais 20 mil excedentes. Desses 20 mil excedentes, eu tenho 10 mil
que serão cobrados 10% mais 10 mil excedentes que vão ser cobrados a partir de 15%, correto? Então, sobre esses, você vai ter uma cobrança de 1.000 e sobre 15%, uma cobrança de 1.500. Então, em 30 mil, o que você vai ter aqui é uma taxação, vamos colocar o gráfico aqui entre 2.000 e 3.000 com 2.500, sobre um acréscimo desse imposto, e assim sucessivamente. Então, esse gráfico em vermelho está expressando qual é o imposto total que é cobrado em função da renda com base nas informações que é enunciado no livro. E com isso, a gente finaliza a lista, né, resolvendo o exercício aí como nós mencionamos, de forma detalhada, e essa era a ideia e foi cumprida. Obrigado pela participação, pela paciência em assistir mais um vídeo, e se curtiu, dá aquele like, se inscreve no canal que se inscreveu e compartilha o conteúdo para quem achar interessante, beleza? Muito obrigado, valeu!